Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E hoje a gente vai falar sobre o segundo tópico, né? O segundo tópico que vai falar sobre as teologias modernas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Tem um botão aí embaixo, se inscreve no nosso canal. E no final do vídeo, se você gostar da mensagem, tá? Você deixa o seu comentário, deixa o seu gostei. E lembrando que nesse canal a gente tem a intenção, né, de compartilhar um pouco sobre o que a Bíblia explica a respeito das revistas da escola dominical. Então, eu vou convidar você para, se você tem a sua revista, para você pegar aí a sua revista e começar a acompanhar. Nós vamos ler um pouco aqui, eu vou falar com você que de vez em quando eu vou estar olhando para o lado aqui, porque eu estou olhando aqui no computador aqui do lado, onde eu vou estar lendo um pouco, parte, né, da lição. Então vamos lá. Aqui a gente vai tentar ser o mais rápido possível, o mais simples, mas a intenção é compartilhar um pouquinho do que a gente entende. Lembrando que, irmão, esse trimestre é primordial que você não falte à escola bíblica, que você leia as lições, procure se inteirar, porque é um assunto muito sério, eu acho que assim, dos mais atuais, tá? E de que a igreja precisa realmente, a igreja como um todo, não só a liderança, mas a igreja como um todo, precisa se inteirar dessas questões, tá? O tema principal do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo pelo espírito da Babilônia, tá? Então é importante que você compareça à escola bíblica, faça pergunta ao seu professor e tire todas as suas dúvidas, pesquise, tá? E aqui nesse canal a gente vai tentar contribuir um pouquinho, tá? Não somos donos da verdade, vou dizer assim, tá? Então vamos lá. Teologias modernas, diz assim, ó, a teologia do pecado social, é o subtópico 1. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Vamos lá, de forma bem sucinta aqui, o que esse tópico está querendo dizer? Que esse espírito da Babilônia, ele tenta, com essa teologia do pecado social, dizer ou convencer o homem, tá, que o pecado que ele comete não é uma questão de natureza pecaminosa que o homem já tem, conforme a Bíblia ensina. Ele está dizendo aqui que esse pecado ele é justificado, entre aspas, porque não é uma questão espiritual, espiritual, de natureza humana, vamos dizer assim, mas é uma questão de estrutura social. Isso querendo justificar que o homem peca ou vive pecando por causa do meio, ou por causa da estrutura, da desigualdade social. Veja você, olha como que pode isso. Então eu vou querer justificar que um camarada, ele comete pecado, ele comete um delito, você já ouviu, deve ter, né, escutado falar sobre a vítima da sociedade. O camarada vai lá, comete um delito, para com a arma na cabeça de um para roubar um celular, tira a vida da pessoa por conta de um celular, enfim, e aí, mas ele faz aquilo ali, não é porque ele quis, é porque ele não tem, mas aí ele vai lá, é justificável ele pegar, dar um tiro na cabeça do outro e pegar o celular. Veja que absurdo, é exatamente isso. Isso sim é a deturpação da doutrina bíblica a respeito do pecado. Isso aqui, a teologia do pecado social, ela quer dizer que esses camaradas são vítimas da sociedade. Que nós, que cumprimos o nosso papel, seguimos as leis
tá? Nós é que somos opressores. Essa é a deturpação que a gente precisa, na lição, passar para os nossos alunos, tá? E você precisa entender essas coisas. De outra forma, ainda tem aqui, ó, vamos para o outro tópico, né? O outro tópico diz o seguinte, que é o subtópico 2. Subtópico 2 diz sobre a teologia da libertação. O que é isso, teologia da libertação? De repente você até já escutou falar dessa teologia da libertação. Essa teologia, ela é embasada, tá? Deixa eu tomar um café aqui rapidinho. Essa teologia, ela se baseia nos ensinos e nas ideias socialistas de Karl Marx, que é aí uma grande figura no meio socialista, progressista. Esse camarada, ele apregoava, e os seus ensinos, né, estão aí sendo seguidos até hoje, de que existem na sociedade estruturas opressoras. É verdade. É isso que ele apregou. Então, essa daqui, a teologia da libertação, ela tem ligação direta com a teologia do pecado social. E o comentarista colocou aqui, ó, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas. Olha só, para libertar o homem do pecado. Meu amigo, só quem pode libertar o homem do pecado é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o que é o libertador. Então, aqui o comentarista já deixa claro que essa doutrina da teologia da libertação, ela quer o seguinte, olha só, libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Ou seja, ela está querendo dizer aqui que quem liberta não é Jesus, que não é através do ensino bíblico, que a libertação é através dessa estrutura, dessa remodelagem da estrutura social para libertar o homem. Está dizendo que, mais uma vez aqui, ele está embasando, está querendo embasar, né? E é claro, está deturpando o que a Bíblia diz sobre o pecado. Ele está dizendo que o homem comete esses delitos porque ele é vítima da sociedade, porque ele está envolvido numa estrutura social. Então vamos lá. Vamos ser claro aqui, né? Então, se o camarada, se ele for seguir isso daqui, o cara é pobre, então ele tem direito de roubar. É isso? É isso aqui que está dizendo aqui. Está querendo ensinar aqui o que é, na verdade, um absurdo e é claramente uma deturpação do que a Bíblia ensina a respeito do pecado. Não tem essa, não tem essa. Agora, isso tem um impacto, né? O comentarista colocou aqui, ó, o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Eles estão entrando nas igrejas e eles estão tentando incutir esse ensinamento na cabeça de determinados crentes. Que aí os crentes, eles acham que assim, não, a gente precisa fazer o social. Olha só, o social é importante que se faça. A igreja tem o seu papel. É importante que se faça o social. Mas quem liberta o homem verdadeiramente não é o social. O que liberta o homem realmente é ele conhecer a Jesus Cristo, reconhecer o seu pecado, o seu estado de necessidade de Jesus, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, para que ele então seja liberto. O social é importante, mas não é o social que vai libertar o homem do pecado e, muito menos, o pecado ele vai ser relativizado por conta dessas pautas sociais. Existem outros tópicos que nessas lições, mais para frente um pouco, nós vamos estudar. E vai falar sobre homossexualidade, ideologia de gênero, essas coisas todas. O comentarista foi muito feliz,
E eu quero ser bem sincero para os irmãos. Lembra do desenho do Pica-Pau? O Pica-Pau dizia assim, teve um desenho que em todos esses anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que eu vejo uma lição bíblica, todo um trimestre voltado especificamente de forma clara e objetiva para falar contra esse espírito da Babilônia. Eu já ouvi muita coisa, mas assim, uma tirada ali, outra ali, sabe, um comentário, pá, coisa pouca que não dava nem para entrar em assunto na escola bíblica e muitas vezes a gente, quando tentava falar alguma coisa, alguém vinha, não tem necessidade de falar disso e tal, sabe? Meu irmão, escuta bem o que eu vou te dizer aqui. Volto a dizer, nós não somos donos da verdade, mas a realidade é o seguinte, nós estamos em uma guerra, no meio de uma guerra. Existe uma guerra espiritual, a gente entende isso, existe essa guerra espiritual, mas existe uma guerra também de narrativas. Sabe? Já ouviu falar? Narrativas. Que é querer relativizar o pecado, isso aí faz parte. É querer justificar o pecado de uma outra maneira. É vítima da sociedade. Então nós estamos no meio dessa guerra. E se você, como igreja, nós não nos posicionarmos, tá? E nós nos tornarmos... Eu até ouvi um rapaz, gosto muito dele, se não me falha a memória, é Breno. Breno, se você segue ele lá no Instagram, Breno Oficial, acho que é Breno. O camarada, ele fez trouxe uma palavra muito interessante. Ele tem um canal no YouTube também, muito legal. Usa um chapéu de palha, muito legal mesmo. Deus dá muita palavra boa, aprendo muito com o Breno. Ele fala sobre essa questão de ser passivo ou ser pacífico. E ele fala dessa diferença. Às vezes, pacífico é aquele que não quer guerra com ninguém, você quer paz, você é pacífico, beleza, você quer paz, não, eu quero paz, tal. Mas você se tornar uma pessoa pacífica, ou você ser passivo, vou dizer assim, né? É você muitas das vezes ver que estão tomando o seu espaço e você pura e simplesmente permitir, você deixar, você permitir. A igreja, durante muito tempo, irmãos, a igreja evangélica, vou dizer, tá? Pouco se falou sobre isso. Eu sinto muito, mas a gente tem que dizer, eu já ouvi muito dizer assim, não, que crente não tem que se meter com política. Tudo bem, você não precisa ser um especialista em política, bota isso na sua cabeça, você não precisa ser um especialista. Mas você precisa entender que hoje a gente compreende. Deixa eu tomar um café aqui rapidinho. Que hoje a gente compreende que a política, ela define muitas coisas. A gente vê aí, nós estamos vendo aí. Ela define. As leis, tá? Muitas leis que são colocadas no país, elas são feitas pelos políticos. E a igreja, durante muito tempo, relativizou isso. E agora, pautas socialistas, progressistas, estão sendo colocadas como lei. Mas aí alguém pode dizer assim, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque a igreja, no final, a igreja vence e tal. Legal, pô. Legal. Sim, a igreja vence. Então vamos ficar quieto, não vamos falar mais nada não. Cada um aceitou Jesus, fica na tua, não precisa você combater, né? Não precisa, porque, precisa. Jesus, quando ele veio no seu ministério, ele já sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ser perseguido, injuriado, injustiçado, ia morrer, ia ressuscitar e depois ia voltar para o Pai. Ele já sabia disso, mas nem por isso ele se calou. Ele veio e ele foi contra um sistema para poder alcançar outras pessoas. O que está em jogo no meio desse espírito da Babilônia, que quer comandar, tomar conta de várias áreas no país, em várias instâncias, o que está em jogo são as almas que estão sendo enganadas. Você que já reconheceu a Jesus como Salvador, beleza, fica firme, que o negócio vai pegar, fica firme. Porém, existem outras almas que a gente precisa alcançar.
E você, nós não vamos alcançar essas vidas se a gente ficar quieto, calado, se a igreja for omissa. Por esses dias aí teve um pastor, o pastor André Valadão, que está sofrendo aí uma certa perseguição por falar a verdade. Eu fui ouvir, eu fui assistir tudo que o pastor André Valadão falou. Tudo de acordo com a Bíblia. Não ofendeu em momento algum. Não fugiu, ele não agrediu ninguém. Ele simplesmente defendeu o que a Bíblia ensina. E quando o espírito da Babilônia, a lição está dizendo aqui, ó, é a deturpação da doutrina bíblica a respeito do pecado. O pastor André, ele somente defendeu. Essa é a realidade. Vamos para o outro tópico aqui. A gente já está acabando já. Vamos lá. O outro tópico fala sobre o liberalismo teológico. O que é isso? O liberalismo teológico. De forma bem simples. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das escrituras são questionadas. O liberalismo teológico nada mais é do que eles querem que a Bíblia seja reestruturada, ressignificada ou reinterpretada. O liberalismo teológico, ele quer colocar na cabeça das pessoas que a Bíblia ela é obsoleta, que a Bíblia ela é passado, né? Que ela precisa ser modernizada. É essa coisa. A deturpação da doutrina bíblica do pecado, ela traz exatamente esse objetivo. Ela quer assim, não, eu vivo numa prática de pecado, segundo a Bíblia, mas é a Bíblia que está errada. A Bíblia tem que ser reestruturada para que a Bíblia se adeque às minhas práticas. E não eu tenha que se adequar às práticas que a Bíblia ensina. Princípios éticos, de moralidade, de sexualidade, de família, enfim. É isso. Liberalismo teológico tem essa intenção. Nada mais do que isso. Eles querem, você já ouviu gente aí famosa, tá? Gente famosa, falando que a Bíblia deveria ser reinterpretada. Gente que não sabe nada de Bíblia, não tem experiência com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, tem a ousadia de chegar e falar que a Bíblia tem que ser reestruturada, reformulada. Reformulada. E aí, o comentarista coloca aqui, ó, troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. E aí, é o que acontece. O pecado é relativizado. Existe um ecumenismo religioso, ou seja, várias religiões, elas se unem para defender essas teses. Porque muita gente falando... A minha mãe, ela dizia, e é um ditado popular, né? Minha mãe, quando a gente fala, mas todo mundo está indo, ela fala assim, você não é todo mundo. Ainda que pareça que, mas tem muita gente falando disso, parece que é o certo. O certo é o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia é um livro milenar, inspirado pelo Espírito Santo. A gente precisa ter essa convicção. Todo cristão verdadeiro precisa ter essa convicção. Vai mudar a Bíblia, você não sabe de nada em relação à Bíblia. Não tem experiência nenhuma e nem autoridade para poder falar que a Bíblia tem que ser modificada. Mas eles querem relativizar, né? Eles querem deturpar o que a doutrina bíblica fala sobre o pecado. Então, para finalizar, diz assim, a teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. É isso. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.